Fala galera, tudo tranquilo? Firme e forte nos estudos? Espero que você esteja detonando. Galera, é o seguinte, estamos aqui na área novamente para dar sequência ao nosso estudo e nós vamos aqui dar continuidade ao assunto estrutura atômica. E aí eu queria que você lembrasse que no vídeo anterior nós estávamos falando de camada de valência e subnível mais energético. Eu queria fazer novamente com você uma revisão sobre isso e te dar um bizu para que você não fique perdendo muito tempo, né, para responder o que é uma camada de valência e o que é um subnível mais energético ou subnível diferenciador, que você já sabe que ele tem esse nome. Perfeito? Vamos lá? Então, primeiramente, vamos pensar no seguinte. O que é a camada de valência, galera? Você lembra? E aí, esses conceitos aí, para o aluno que vai fazer uma prova, vai se submeter a uma prova que cai estrutura atômica, galera, você tem que ter esses conceitos aí na ponta da língua. Perfeito? Camada de valência, subnível mais energético. Isso aí, o aluno não pode ter dúvida. Então, camada de valência já é sabido de todos nós, galera, que é a última camada. Não é isso? É a última camada. Ou então, eu posso dizer que é a camada mais externa do átomo. Tanto faz, ou última camada ou camada mais externa. Tranquilo? O que é subnível mais energético ou subnível diferenciador? Já é sabido também que é o nosso último subnível, tá? Quando você faz uma distribuição todinha, aquele subnível que você escreve por último, ele é o mais energético ou então ele é o diferenciador que a gente fala. E aí você vai ver futuramente nas nossas aulas, inclusive, que este subnível diferenciador é aquele que a gente usa para determinar os 4 números quânticos nele. Assunto também aí de fundamental importância para você que vai se submeter a provas no Brasil inteiro. Tranquilo? Então, os conceitos, tá tranquilo, né? A camada de valência é a última camada ou a camada mais externa do átomo, né? O último subnível, né, é o subnível mais energético ou diferenciador. Galera, vamos para um bizu agora. Camada de valência eu também posso dizer que é o maior número da distribuição. Vamos abrir aspas aqui, não é? E você pode muito bem dizer, tá, que é o maior, olha só, não é? É um bizu, tá? É o maior número da distribuição. Como assim, professor? Calma lá, né? É o maior número da distribuição. Galera, todas as vezes que você faz uma distribuição, você observa que aparecem uns números na frente das letras. Tudo bem? Dá uma olhada para essa distribuição aqui embaixo que eu já trouxe para você. Perfeito? Ela é a distribuição do elemento químico samário. Ele tem número atômico 62. Logo, ele tem 62 elétrons. Nós fizemos a distribuição dele segundo o diagrama de Pauling. Muito bem, isso você já sabe fazer. Já dedicamos um vídeo só a fazer isso. Beleza, qualquer dúvida, rever o vídeo lá de diagrama de Pauling, que nós inclusive já te mostramos até a lógica de construção, para você não ter mais nenhum problema com isso. Quando você vai fazendo distribuições eletrônicas, você está vendo que vão aparecendo umas letrinhas, né? Essas letras já é sabido de todo mundo que são os subníveis, as subcamadas de energia. Na frente das letras, você tem uns números grandes que aparecem na frente das letras. Esses números se referem às camadas. Pelo fato de você ter um número 1 aqui, significa que você está diante da primeira camada do átomo, a camada K. Quando você tem o número 2, é a segunda camada. Quando você tem o número 3, ó, apareceu 3 vezes o número 3 grande. É porque isso aí é a terceira camada, a camada M do átomo. Olha quantas vezes vai aparecer aqui o número 4. Número 4, número 4, número 4 e número 4. Você está vendo? Quando aparece o número 4, isso pertence à quarta camada do átomo, que é a camada N. K, L, M e N, a quarta camada. Quando aparece o número 5, é a quinta camada e assim por diante, galera. Então você vai olhando esses números grandes que vão aparecendo na frente das letras e onde tiver o maior número da distribuição, lá é a camada de valência.
Então você não precisa mais ficar dividindo em camadas para dizer qual é a última camada, que é a camada de valência. Basta botar o olho na distribuição e já verificar logo qual é o maior número. Vem comigo aqui. Na distribuição toda, quando você corre o olho aqui rapidamente, você não descobre que bem aqui, onde está escrito 6S2, o 6 é o maior número da distribuição? É, né? Então você já achou a camada de valência. Você não precisa mais ficar dividindo a sua distribuição eletrônica todinha em camadas. Basta os senhores fazerem isso aqui. Perfeito, galera? Então, o maior número da distribuição, o número que aparece na frente das letras, são os números que se referem à camada. E aí, facilmente, você diz qual é a camada de valência. Não vá fazer o seguinte aqui comigo. Não vá dizer, professor, o maior número aí que eu estou vendo é o número 10, professor. Olha, tem 10 aqui. Não é desse número que eu estou falando. Não vá fazer isso com titio Barradas. Não faça isso. Os números que eu estou falando são os números grandes que se referem a camadas. Não é uma camada de valência que tu queres determinar, então tu tem que pegar aquele número que se refere à camada, que é um número grande. Perfeito? E o subnível mais energético, galera, qual é o bizu aqui? É só você dizer que ele é o último da fila. Pronto. Ele é o último da fila. Que fila, professor? A fila de distribuição, galera. Essa fila todinha aí de distribuição. Ele é o último da fila. E aí, quando você disser, né, que você tem o último da fila, você tem o subnível diferenciador. Vamos lá? Tá aqui a tua distribuição toda, sem perder tempo. Esse 4F6 aqui, não foi o cara que você escreveu por último? Foi, né? Então ele é o subnível mais energético. Perfeito, galera? Então, vamos escrever aqui que ele é o S mais E. Olha aí. Senhores, então nós temos aí camada de valência e subnível mais energético. Queria deixar esse bizu para você. Outra coisa importantíssima é dizer o seguinte. Quando você distribui, não é, os elementos aqui, segundo o diagrama de Linus-Pauling, você já sabe, não é, duas coisas são importantes. Primeira coisa importante é que isso aqui ela é uma ordem crescente de energia. Então, aquele cara que você escreveu por último, ele é o mais energético. Beleza. Aquele cara que você escreveu por primeiro, ele é o menos energético. Sem nenhum problema. Beleza? Quando você faz a distribuição eletrônica aqui, você está alocando cada elétron em seus estados de menor energia. Aí, quando você preenche esse estado aqui de menor energia, qual é o próximo estado de menor energia? Da distribuição toda aqui, né? O próximo, quando você coloca os elétrons nesse aqui, o próximo de menor energia é o 2s. Aí você preenche ele com elétrons. Qual é o próximo de menor energia? Quando eu digo de menor energia, é porque eu estou falando na distribuição inteira, não é? Então, se esse aqui é o mais energético, quem está para trás, todos eles são de menor energia. A energia vai decrescendo. Conforme você vai diminuindo, você vai distribuindo, perdão, a energia vai aumentando. Perfeito? Você vai distribuindo, a energia vai aumentando. Ordem crescente de energia. Quando você aloca um elétron dentro do subnível S, dentro do subnível S aqui, dentro do P, S, P, S, D, quando você vai fazendo isso, vai colocando os elétronzinhos lá dentro, a gente diz que você está colocando os elétrons em seus estados de menor energia. A gente chama isso também de princípio de Aufbau. Tem algumas questões nesse sentido, não esqueça isso aí. Beleza. Essa distribuição eletrônica aqui também pode ser chamada de configuração eletrônica, galera. Sem problema nenhum. Você vai perceber que em determinadas questões ele chama isso aqui de distribuição. Em outras questões ele chama isso aqui de configuração. Perfeito? Mas eu quero te mostrar aqui, não é, um detalhezinho aí dentro da distribuição que vai se chamar o seguinte. Vem cá comigo. Eu quero comentar agora com você um negocinho chamado aqui configuração. Veja, eu quero mostrar para você agora o que seria uma configuração. Veja bem aqui. Configuração eletrônica. Anote aí, não é? No seu papelzinho de observações. Uma configuração eletrônica condensada.
tá? Eu quero comentar com você o que seria uma configuração eletrônica condensada. Para você fazer isso, entenda aqui uma coisa. Tu tens a configuração completa. Eu quero condensar essa configuração. Eu quero encurtar esta configuração. Aí você vai fazer o seguinte. Como é que a gente faz uma configuração eletrônica condensada? Aí, galera, você vai fazer nada mais, nada menos do que substituir, tá? Você vai substituir parte da distribuição ou então parte da configuração original por um átomo de gás nobre. Olha aí. Você vai substituir parte da distribuição, tranquilo, por um gás nobre. Ok, galera? Vamos usar aquele carinha que é o mais estável da tabela periódica. Você sabe muito bem que atualmente nós temos 7 gases nobres e eles são os mais estáveis. Perfeito? Eles têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio que tem 2 elétrons. Mas isso, o fato deles terem a camada de valência completa, já torna eles os únicos caras estáveis da tabela periódica. Então eles não precisam fazer ligações químicas para se estabilizar, porque eles já são estáveis e uma das finalidades da ligação química é essa, é se estabilizar. Cuidado que nós não estamos dizendo que os gases nobres, em hipótese nenhuma, fazem ligação química. Não é isso. Quando você estiver estudando ligação química, nós vamos mostrar para você, inclusive, que o xenônio ele pode muito bem se ligar principalmente a elementos da família 7A da tabela periódica e formar determinados compostos. Então, não é que eles nunca formem, é que eles nunca façam ligações químicas, é que eles não têm a necessidade de fazer para se estabilizar, ok? E como eles são caras estáveis, não é? Eles têm camadas de valência completa, então a gente usa os caras para fazer configuração eletrônica. E aí eu vou te mostrar aqui o seguinte, preste atenção, né? Eu vou mostrar aqui para você a distribuição eletrônica de 3 gases nobres, os 3 primeiros, né? Que são os menores. Aí o que eu te mostrar neles serve para todos os outros. Tranquilo, galera? Eu vou mostrar aqui para você o gás nobre hélio, o neônio e o argônio. Vou pegar esses 3 aqui. Se você for à tabela periódica, você vai visualizar que esses caras têm os seguintes números atômicos. Esse aqui tem número atômico 2, este aqui tem número atômico 10 e este aqui tem número atômico 18, o argônio. Estes são os números atômicos dos caras. Perfeito? Aí olha aí agora, galera. Se você quiser fazer a distribuição eletrônica de um gás nobre, normalmente, né? Você vai fazer a distribuição normal, como qualquer um outro átomo, né? Tu sabes que é possível distribuir os caras assim como a gente faz a distribuição de qualquer um outro elemento. Então vamos dar uma olhada aqui. Se você distribuir o hélio, ele vai ficar 1s2. Não é porque é gás nobre que vai ter alguma coisa de especial na distribuição. Não, é a ordem crescente de energia. Sem problema. Vamos lá. Neônio, né? O cara, na hora que você distribuir, ele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Concorda comigo? 2p6. Galera, veja, o cara tem 10 elétrons aqui distribuídos, bateu com a minha quantidade aqui certinha. O argônio, ele tem 18. Então, você vai fazer assim, olha. 1s2, 2s2, 2p6, tranquilo? Até aqui você tem 10, né? Beleza. E aí, galera, o próximo é o 3s2, depois vem o 3p6. Bacana. Vamos só achar a camada de valência aqui deles rapidamente, né? Eu não vou escrever nada lá, eu quero só marcar, quero só apontar a camada de valência. Nesse cara aqui, galera, ele só tem uma camada. Então, a camada de valência deve ser isso aqui, 1s2, que é a única coisa que eu tenho, né? Beleza. No neônio, perceba lá, você não tem número 1 e 2? Tem, né? O que nós aprendemos, né? Nós aprendemos que o maior número da distribuição é a camada de valência. Eu dei esse bizu para você bem aqui. Então, tu tem número 1 e número 2. O número 2 é o maior número. Então, essas duas partes aqui
representam a camada de valência. Se você somar aqui 2 com mais 6, dá 8. 8 elétrons na camada de valência torna o cara estável. Vamos ver como esse aqui também tem 8 elétrons na camada de valência? Olhando rápido para a distribuição aí, você não percebe que o maior número é o 3? É, e ele aparece 2 vezes bem aqui. Vai lá, soma os elétrons aqui em cima. 2 com mais 6, quantos elétrons? 9, 8 elétrons. Muito bem. Camada de valência completa, sim ou não? Completa. Camada de valência fechada. Tranquilo, galera? Perfeito? Então, é isso que tem de especial na distribuição dos gases nobres. É eles terem a camada de valência completa. Mas a sequência de distribuição vai seguir o diagrama normal, como qualquer outra distribuição. Perfeito. Olha só. Se você pegar esse 1s2... ao invés de você representar assim, hélio com um 2inho aqui embaixo, você pode representar isso aqui assim também, galera. Olha, se você quiser, você coloca o elemento dentro do colchete. Tá valendo também, ó. Então, eu posso dizer que agora eu tenho aqui, não é, a distribuição eletrônica ou a configuração do hélio, ó. Coloquei o hélio entre colchete. Eu posso representar assim também, né? Não tem problema nenhum. Então, 1s2... é a distribuição eletrônica do hélio. Eu posso representar isso aqui, se eu quiser, assim, o hélio entre colchete. Então, tu já percebeste que eu posso representar também aquele neônio 10 ali pelo neônio entre colchete. Sim ou não? Sim, né? Eu posso representar o neônio assim, ó. E eu também não posso representar o argônio, galera, não é? Entre colchete. Aí eu vou botar um colchete aqui para você e vou botar o AR dentro. Pronto. Eu posso representar assim também os gases nobres. Ok, galera? Agora eu vou botar um exemplo de um elemento qualquer aqui para você. Vamos aqui, ó. Eu vou chamar de exemplo 1. Eu vou escolher aleatoriamente, tá? Na tabela periódica. Você que já está com a tabela periódica em mãos para acompanhar nossas aulas, eu já falei que é fundamental. Já deve estar visualizando aí que tu tens o cálcio. E na tabela periódica, o cálcio ele é 20. Ele tem número atômico 20. Ok. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a distribuição do cara segundo o diagrama de Pauling. Vamos fazer isso aí? Então, você tem aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Galera, nós temos 20 certinho. Tranquilo? Beleza. Olhando rápido aí, qual seria a tua camada de valência? A tua camada de valência seria 4s2, concorda? É que se você olhar, o maior número da distribuição aí, ele é o 4. Então, exatamente esse pedacinho aqui que tem o 4s2 é a tua camada de valência. Beleza. Então, camada de valência é algo que a partir de agora você vai determinar de uma forma bem rápida. Tranquilo? Beleza. Só que eu não quero a camada de valência, eu quero que você olhe o seguinte aqui. Galera, tu estás vendo que dentro da distribuição do cálcio tem esse 1s2 aqui, que é o início da distribuição, né? Beleza, é meio óbvio isso aqui, tá? Então, 1s2 é a distribuição eletrônica do hélio. Se você quiser, você pode substituir esse pedacinho aqui da distribuição eletrônica do cálcio pelo hélio. Eu tiro esse 1s2 do cálcio e coloco o hélio no lugar. Olha como é que vai ficar, galera. Vai ficar assim, olha. O hélio ficou no lugar desse 1s2. E aí eu escrevo daqui para frente agora a distribuição. Fica hélio acompanhado de 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Professor, como é que eu chamo para de cima? A de cima é a configuração ou distribuição eletrônica, como você queira. E como é que eu chamo para de baixo, professor? Que eu substituí parte da distribuição do cálcio por um gás nobre. Aí você chama para isso de distribuição, né? Perdão, você chama para isso de configuração eletrônica condensada. Agora não é mais distribuição. As bibliografias, não é, mais consagradas aí na área, os principais livros de ensino superior
e você sabe que é o que baliza o professor, não é o aluno. O aluno não precisa estudar pelo livro de ensino superior. Não. O livro de ensino superior é aquele que vai balizar o que o professor tem que saber e adaptar isso à realidade do aluno no ensino médio. Perfeito? A nossa intenção aqui não é dar aula de nível superior e nem muito menos que você aprenda isso. Não. Isso não vai cair no teu vestibular. Tranquilo? Então ele serve só para balizar a gente. E nós estudamos sempre com as bibliografias mais atualizadas. Você não precisa se preocupar com isso. E aí as mais consagradas trazem esse termo, não é? Configuração eletrônica condensada. Com esse primeiro exemplo, tu não percebestes, não é, tanto essa condensada, vamos dizer assim, essa encurtada na distribuição. Não deu para perceber. Só que agora eu vou fazer uma outra configuração eletrônica condensada para ti. Eu vou usar agora o neônio, porque ele consegue substituir um número maior de elétrons. Aí ele vai dar uma condensada melhor lá na tua configuração normal. Quer ver? Vamos ver aqui. Imagina, não é, que ao invés de substituir apenas um S2 agora, eu fosse substituir um S2, dois S2, dois PCs. Galera, eu quero agora substituir, não é? Eu quero substituir tudo isso aqui agora. Veja, tá? Eu quero substituir agora tudo isso aqui da minha distribuição original do cálcio. Eu posso tirar tudo isso aí e escrever agora o neônio entre colchetes, sem problema nenhum. Quando eu escrever o neônio ele já substitui até aqui, galera. Basta você escrever agora 3S2, 3 PCs, 4S2. Olha aí. 3S2, 3 PCs, 4S2. Vai lá. Observa agora se deu ou não deu uma condensada. O que você diz? Deu, né? Deu uma condensada. Só que eu posso condensar mais ainda. Porque se eu usar o argônio, galera, ele substitui 18 elétrons. O cálcio é 20, ele vai substituir quase todos. Se você quiser usar o argônio, olha o que ele consegue substituir agora. Veja, senhores. Olha aqui, galera. O argônio, ele já consegue substituir tudo isso aí, se você quiser. Então, você substitui parte da distribuição eletrônica por um gás nobre. E na hora que você colocar o argônio, vai sobrar apenas quem para você escrever? Só o 4S2, né, galera? Dá uma olhada se não ficou agora totalmente condensada a configuração eletrônica. Esta é a configuração eletrônica condensada. Perfeito, galera? Ela serve para dar uma encurtada na tua distribuição para você ganhar tempo. Perfeito? E em provas você tem essa representação. Então agora, quando você visualizar um gás nobre entre colchetes, você já sabe do que se trata. Na verdade, aquele gás nobre está ali substituindo parte da configuração original do elemento. Bacana. Galera, só mais um detalhezinho. Não use dois gases nobres na configuração eletrônica. Não. Ali a gente te mostrou 3 exemplos, mas é muito mais conveniente você sempre usar aquele que consegue substituir um número maior de elétrons. É o mais conveniente a se fazer. Vamos dar uma olhada para encerrar nesse exemplo aqui do samário. Galera, no caso do samário, você tem nada mais, nada menos do que 62 elétrons. Tá? 62. Veja, eu te mostrei aqui o hélio, o neônio e o argônio. Mas você ainda tem outros gases nobres. Por exemplo, você tem o criptônio 36. E você tem o xenônio 54. Olha lá, hein? Eu tenho o xenônio 54. Vamos contar os elétrons aqui? Eu tenho 10 aqui, 20, 30, 38... 48, tá acompanhando, né? 48 com mais 6, bem aqui, galera, até os 5 PCs, ó. 48 com mais 6, tem ou não tem? 54. Tem, né? Então, se eu quiser, eu posso substituir tudo isso aqui, até os 5 PCs, pelo xenônio. Sabe como ficaria? Eu vou aproveitar agora que você tem o conhecimento. Olha o que eu vou fazer, galera. Eu vou escrever aqui xenônio XE, tá? Ele é 54. A prova tinha que dar condições de você saber que o xenônio é o 54, tá? Porque
Você não precisa decorar esses valores, então eu estou te informando que o xenônio é 54 e você tem a sua tabela periódica em mãos, você pode estar consultando também. Então o xenônio, galera, ele substituiu até aqui, até os 5 PCs. Aí agora é só você escrever 6S2, 4F6. 6S2, 4F6. Senhores, olha a diferença. Dá uma olhada em toda essa configuração eletrônica que eu fiz aqui. E olha agora, configuração eletrônica condensada. Fica mais bonitinho porque dá uma encurtada nela, né? E você não perde tanto tempo. Bacana? Então, eis aí o quadro para você, para quem desejar tirar um print, para ficar como resumo e dar uma estudada depois. Beleza, voltamos aqui. Galera, finalizamos então mais uma aulinha. Se essa aula tiver ajudado você, dá aquele like aí pra gente, ok? Aperte lá curtir, por favor. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E o melhor de tudo, não esquece de ativar o sininho aí das notificações e marcar todas, porque todas as vezes que eu gravar um vídeo desse vai chegar a informação até você. Perfeito, galera? Tranquilo? Segue a gente lá no Instagram também, o endereço está aqui, Prof. Barradas. Normalmente, quando eu publico um vídeo novo, eu sempre posto lá no meu Insta também. Galera, espero que você esteja aproveitando, estude, tranquilo, arrebente nos estudos e de repente aí se você conhecer alguém, não é, que esteja precisando de aulas de química também, esteja precisando dessas dicas importantíssimas, indica para todo mundo. Beleza, galera? Compartilha com os amigos. Forte abraço para você.